Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens. Tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 14. Aías profetiza contra Jeroboão. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Aviã, Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel, e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com nosso filho, e ele lhe dará a resposta. Versículo 4. Assim que a esposa de Jeroboão levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Yahvé lhe dissera: eis que aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho, que está doente, e tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Versículo 6. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Versículo 7. Portanto volta e diz a Jeroboão: assim diz Yahvé o Senhor, Deus de Israel. Eu te escolhi e exaltei entre o povo, e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Versículo 8. Tirei o reino da família de Davi, e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e viraste as costas para minha pessoa. Versículo 10. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Versículo 11. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yahvé. Versículo 12. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Versículo 13. Todo o Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele Yahvé o Senhor, Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. Versículo 14. Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. Versículo 15. Yahvé fará Israel vacilar e tremer como o caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra que concedeu aos seus antepassados e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Versículo 16.
Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Versículo 17. Então a esposa de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza. Assim que chegou à soleira da porta da casa, o menino morreu. Versículo 18. Sepultaram-no, e todo Israel o pranteou, como dissera Yahvé por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Versículo 19. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e seu governo, tudo isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Tudo isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Versículo 20. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais. E o seu filho Nadab foi o seu sucessor. A impiedade de Roboão. Versículo 21. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel, para nela estabelecer o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá, e era da nação de Amon. Versículo 22. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados já haviam dado. Versículo 23. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados às divindades sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes e frondosas árvores. Havia em todo o país até prostitutos cultuais, e o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável, comum nas nações que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Versículo 25. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Shishak, Sisaque, atacou Jerusalém. Versículo 26. Apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e das riquezas que havia no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Versículo 27. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas. Que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e os tomavam, e depois os devolviam à sala dos guardas. Versículo 29. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Versículo 30. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Versículo 31. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era amonita e se chamava Naamá. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 1 Reis, capítulo 14. E agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista nessa Bíblia de Estudo, uma Bíblia King James atualizada. Estarei lendo aqui o versículo e depois leremos aqui o comentário. Versículo 15. Yahvé fará Israel vacilar e tremer como o caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra que concedeu aos seus antepassados e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Observemos aqui, esse cativeiro, com a consequente dispersão do povo, aconteceu no ano 721 a.C., quando os assírios invadiram a Israel, segundo Reis 17, 3-6.
A expressão, abre aspas, vacilar e tremer como caniço que se agita na água, fecha aspas, é uma referência à instabilidade da casa real no Reino do Norte, que seria marcada por assassinatos e revoltas. A lista de maldições pela quebra da aliança que se acha na Torá chega ao seu cúmulo no exílio forçado do povo de Deus. Aías compreendeu que a utilização de bezerros de ouro por Jeroboão na adoração provocaria, inevitavelmente, a adoração de outros elementos da religião cananeia naturalista. A deusa Asserá era esposa de El, segundo o paganismo cananeu, e os postes de Asserá eram representações em madeira da imagem dessa deusa da fertilidade. Êxodo 34:13.